pessoal, eu sou Natalinha Testel. Eu sou a Carol Prolo, tudo bom? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Las Ninhas, o seu podcast semanal sobre a crise do clima, os bastidores da COP30 e os desafios do Brasil e do mundo na transição justa. Hoje é quinta-feira, 22 de maio de 2025. Eu já acordei sobressaltada aqui, Nath, com a notícia da aprovação do PL, do licenciamento ambiental no Senado ontem à noite. Mas a gente tem coisas legais para contar também sobre a Semana do Clima no Panamá, né? Sei que você tá aí, vai poder contar um pouco mais pra gente. E quem sabe até nos trazer um respiro nesse momento, um refresco nesse momento, com alguma novidade aí que esteja rolando por essas discussões daí. E de repente até uma frase da semana aí, o que você tem para compartilhar com a gente? Carol, aqui no Panamá, e eu também acordei, né, 2 horas em atraso aqui por conta do fuso, e sobressaltada também com essa notícia que vem aí do Senado Federal. Mas aqui no Panamá a gente está tendo uma semana do clima que não é regional, é global, é um experimento meio novo. E eu acho que não teve nenhuma grande frase de destaque, para ser muito sincera. Eu acho que o que a gente precisa colocar em tela, assim, para mim a frase da semana, uma frase para ser desconstruída, é a do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que disse, abre aspas, muitos preferem ver o Brasil paralisado, com mais de 5.000 obras travadas, reféns da burocracia e de posições ideológicas que não enxergam a realidade de quem precisa de pontes, estradas, energia e infraestrutura para viver com dignidade. Fecha aspas. Eu acho essa frase emblemática porque, bem, o que aconteceu ontem? Vamos lá, a gente vai aprofundar aqui. Mas ontem se aprova no Senado um projeto de lei com algumas emendas que a gente chama de jabutis, né? Que realmente desfiguram o processo do licenciamento ambiental, que foi o fervo da nossa semana passada. E quando o Alcolumbre traz essa frase, né, Carol, fica parecendo que a solução que ele encampou e conseguiu aprovar e com ampla maioria no Senado, enfim, é uma solução para destravar a infraestrutura no Brasil. Só que isso não é verdade. E aí tem dados e mais dados. Um que é muito importante vem do Tribunal de Contas da União, do TCU, que mostra que das obras que sim estão paralisadas no Brasil, menos de 1% tem causas ambientais ou está associado ao licenciamento ambiental, menos de 1%. Tem um outro dado do Instituto Socioambiental que mostra que a aprovação desse projeto, ela coloca em risco mais de 3.000 áreas protegidas, como terras indígenas, territórios quilombolas, pode ter um desmatamento enorme. E, além disso, o ISA também destacou que não tem uma fonte para esse dado que o Alcolumbre tem usado por aí, ele cita 5.000 obras paradas por causa do licenciamento. Então, acho uma frase emblemática de quem ainda acha que meio ambiente e desenvolvimento são uma coisa, algo que compete, né? São coisas que competem quando não competem. E, na verdade, eu acho que quem defende o licenciamento ambiental defende infraestrutura, mas não é de qualquer jeito, né? Desenvolvimento sim, de qualquer jeito não. E eu achei realmente muito emblemático, e já emendo aí com a música da semana, que eu acho que é uma trilha sonora, enfim, necessária, que é um samba importante, que é o Juízo Final, do Nelson Cavaquinho, que fala justamente da história do bem e do mal, né? Quero ter olhos para ver Muito a bom. maldade desaparecer. Enfim, eu espero que o sol brilhe, há de brilhar mais uma vez, e que a gente consiga reverter isso ou na Câmara ou no... Enfim, por meio de vetos presidenciais. Mas a gente vai falar um pouco mais disso ainda. Queria que a gente pudesse começar com essa frase, porque ela é, enfim, uma epítome aí do momento em que estamos. Você concorda? É uma frase triste, mas reflete provavelmente a mentalidade de muitos aí, né? Então a gente precisa enfrentar mesmo esses argumentos. Eu acho muito estranho, de qualquer forma, porque
Me parece muito velho esse argumento, considerando que o setor privado já está bem habituado ao licenciamento ambiental no Brasil. Eu, há muito tempo também, por muito tempo trabalhei como assessora de projetos, empreendimentos que passaram por licenciamento ambiental e isso é o que é. Empreendimentos causam impacto ambiental, precisam ser escrutinizados. E a gente tem no Brasil uma ferramenta que é o licenciamento ambiental, que é super completa em olhar para todos os ângulos disso num procedimento unificado. Acho que a gente vai poder falar um pouco depois também sobre como é muito crítica essa fragmentação que está se tentando fazer por meio desse projeto de lei. Mas é isso aí, tem muita água para rolar também, né? Bem como você falou, vamos com calma. Vamos com calma e vamos por mapa de calor, então. Já que é uma semana aí com muita coisa, a gente já falou aqui desse primeiro destaque, a gente vai aprofundar, que é a aprovação no Senado do projeto de lei do licenciamento ambiental, por ampla maioria, como eu já citei, 54 votos a favor e só 13 contra, o projeto de lei 2150. Um outro destaque é que nessa sexta-feira vai sair a terceira carta da COP30, feita, enfim, pela presidência brasileira, então a gente vai comentar um pouco aqui. Eu acho importante destacar também, Carol, duas coisas, na verdade, muito positivas e que nos dão aí não só um alento, mas eu acho que contrapõem aos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui também no Fervo. Mundo afora. Uma dessas questões é que a China, pela primeira vez, demonstrou aí que do ano retrasado para o ano passado, houve uma queda nas emissões. Ela começa uma tendência de que já atingiu seu pico e está caindo. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. E a outra coisa que vem aqui da Semana do Clima do Panamá, vamos contar um pouco mais o que é, por que é importante ter essa semana, mas uma notícia maravilhosa que as Américas estão livres de planos para expansão de carvão. São o primeiro continente a não ter mais planos de expansão de carvão. Então, muito bom. E aí pergunto para você, que outras questões você quer trazer aqui para o nosso mapa de calor desta semana? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre um tema que a gente abordou poucas vezes aqui no podcast, que é o tema da precificação de carbono, né, de impostos e mercados de carbono pelo mundo. Então, algumas novidades aqui, é uma movimentação no Reino Unido, uma carta de 82 entidades que pede a tributação de grandes emissores de gases de efeito estufa para financiar a ação climática. Então, não só como uma forma de botar um preço no carbono, mas também para arrecadar recursos para financiar ações climáticas no Reino Unido. Outra, aí mais especificamente sobre mercados de carbono, para quem está acompanhando as discussões lá na ONU, no artigo 6 do Acordo de Paris, teve um avanço bem importante essa semana, com a adoção de regras lá para o mecanismo de crédito de carbono do Acordo de Paris. E aí tem até muitos elogios em relação a isso. E, por fim, falar um pouco da questão dos créditos de carbono com greenwashing. Teve um caso recente na Austrália em que uma empresa foi processada por greenwashing, em ter anunciado aí que enfim, vendia um negócio de neutro em emissões de gases de efeito estufa e fez um acordo para pedir desculpas, inclusive, por essa campanha enganosa. E é isso, acho que tem bastante coisa para falar, e depois temos um fervinho também aí para finalizar, mas vamos então aprofundar aí no nosso próximo bloco, na zona de convergência. Vamos lá, e o fervo tem vários bastidores aí para a gente falar. Essa semana a sensação que eu tenho é que assim, a gente tem um tabuleiro, jogaram uma pedra em cima, quem jogou foi o Davi Alcolumbre, as peças estão se movendo e muita coisa vai acontecer. Mas vamos começar, Carol, vamos pegar então a questão do licenciamento e talvez para a gente ajudar as pessoas a entenderem, você como advogada, enfim, que entende muito bem, né, de como as leis são feitas, como as salsichas são feitas.
no Congresso. Eu adoro esse exemplo da salsicha, porque Porque literalmente entra um negócio, sai outro, né? Mas eu queria que você pudesse explicar para as pessoas assim, o que é essa ferramenta que chama licenciamento ambiental e por que é que sempre se fala mal e se fala que é algo que atrapalha a vida de todo mundo. É verdade isso? vamos lá, vamos eliminar as fake news nesse momento. E claro, também acho que sendo muito razoável aqui na nossa abordagem, porque obviamente sempre existe espaço para melhorias e existem aspectos até acho que tentativas desse projeto de lei de licenciamento ambiental que eram válidos, como você bem falou da outra vez, Nath, começou com um bom propósito de se criar uma lei para, de alguma forma mais específica, regulamentar o licenciamento ambiental no Brasil, que é algo que até então não tinha uma lei própria para tratar disso. Ele era previsto na Política Nacional de Meio Ambiente e com algumas regulamentações no nível do CONAMA. Teve uma lei própria só para se estabelecer as competências entre a União, os estados e os municípios no licenciamento ambiental. É algo bem complexo mesmo, mas que poderia, então, e portanto poderia ser eventualmente melhorado aí se a gente tivesse uma lei propriamente para tratar disso. Agora, o que nós tínhamos antes desta lei, né, deste projeto de lei que ainda está em fase de aprovação? Um instrumento que é para controlar atividades potencialmente poluidoras, né? É uma forma de o Estado estabelecer algum tipo de controle de emissões atmosféricas, de emissões de efluentes, enfim, de todos os aspectos de poluição que uma atividade econômica pode gerar e que afetam o meio ambiente e também a sociedade, muitas vezes do seu entorno ali, das comunidades, das populações próximas que são atingidas por essas condições de poluição geradas por esses empreendimentos. Então, o licenciamento ambiental, ele permite com que se avalie todos esses impactos negativos de atividades potencialmente poluidoras e se atue para mitigar e compensar eventualmente esses impactos e também se fazer monitoramentos e controles contínuos para que se perceba, se gerencie emissões de poluição que possam ser acima dos níveis tolerados e permissíveis para a condição humana e ambiental. Então, a gente está falando essencialmente de haver algum tipo de controle sobre essa poluição, de haver um monitoramento sobre isso, de haver uma gestão ambiental de atividades econômicas diversas que causam poluição. E isso é uma coisa que segue um rito de um licenciamento complexo. Ele tem uma fase preliminar de estudos ambientais que fazem essa estimativa desses impactos para justamente que se possa avaliar quais são as ações para controlar esses impactos, mitigá-los e muitas vezes já se reconhecendo que esses impactos vão acontecer porque é inerente à atividade, muitas atividades econômicas que algum impacto seja gerado. Mas o que o licenciamento faz é prever quais são os níveis toleráveis desse impacto e mitigar eles na medida do possível. Então, tudo isso só acontece porque você tem um estudo prévio que é elaborado pelo empreendedor, que é apreciado pelo órgão ambiental. Esse estudo é aprovado, depois se parte aí sim para uma fase de implantação da atividade, e isso também requer que se avalie a forma adequada de se fazer essa implantação, e também com uma licença própria para isso, uma licença de instalação. E uma vez que sejam atendidas todas as condições para aí sim essa atividade começar a operar, se emite uma licença de operação. Então é um licenciamento trifásico, ele é complexo, porque requer de fato uma análise minuciosa aí de todas essas etapas de implantação, desde a própria concepção de se é admissível que aquele projeto seja implantado naquele local. Que é algo que a gente está enfrentando nas discussões da licença da Petrobras na Foz do Amazonas, por exemplo. Então, é algo que foi criado para
garantir que o Estado vai poder controlar a poluição ambiental no território brasileiro de atividades econômicas potencialmente poluidoras e que todos nós aqui vamos estar protegidos também de excessos de poluição que possam ser prejudiciais para a vida humana e para o meio ambiente. Quer dizer, é um processo que você identifica um risco socioambiental, que você vai gerenciar esse risco, você vai ter que, em certos casos, tomar medidas de mitigação e você tem que monitorar tudo que você está fazendo, você tem que demonstrar que isso está sob controle, né? E em alguns casos até compensa. Então, é um rito, como você falou, e é uma burocracia, sim, tem muitos órgãos envolvidos, tem todo um processo federal, mas também em outros casos estadual, né? Aliás, a maior parte hoje fica com os estados mais do que com a União. E aí esse marco geral do licenciamento, a intenção era que ele fosse simplificar a vida de empreendedores, especialmente dos pequenos, enfim, que não vão oferecer grande risco. Então, nesse aspecto, acho que estava todo mundo de acordo. Mas o que aconteceu, Carol, pelo menos é o que é o que consta, né, da proposta que saiu do Senado, é que eles estão, apesar de vender essa coisa da simplificação, como todo mundo vai adorar, que vai ser muito mais fácil, o que os especialistas apontam, e isso está em alguns estudos, inclusive, que a gente divulgou semana passada, é que a proposta, ela começou a dar isenções em cima de isenções, quer dizer, começa a ser a proposta da não licença, né? Exatamente. Como dissemos aqui. E aí, o que me chamou muita atenção, e que eu acho que é importante a gente falar hoje aqui para vocês, é que ontem, quando se aprova na Casa do Senado esse projeto, ele foi aprovado também com algumas novidades, algumas emendas que foram propostas em plenário. Uma delas é essa iniciativa do próprio presidente, Davi Alcolumbre, da criação da licença ambiental especial, a LAE, LAE, que seria um dispositivo de etapa única para obras classificadas por um conselho de governo como estratégicas e que tem, enfim, tem risco, né, que tem potencial de degradação. E, basicamente, o que aconteceria? Você daria para um conselho de governo, né, a possibilidade de canetar e decidir se aquilo precisa ou não precisa, se aquilo deve ser aprovado. O que cai como uma luva aí para a questão aí da aprovação da licença, né, para prospecção de petróleo na Foz do Amazonas. E, na verdade, se você tiver um conselho de governo não técnico e sim político fazendo esse tipo de tomada de decisão, basicamente você não tem mais licença, concorda? Concordo. A gente deixa de ter um processo técnico que efetivamente busque identificar e endereçar impactos ambientais para ter um processo de se avaliar se o impacto econômico é mais importante que o impacto ambiental em um determinado caso, o que é uma decisão absolutamente política e provavelmente vai partir das mesmas mentes que acham que existe um conflito entre o desenvolvimento econômico e o ambiental. Então, a gente precisa que essas sejam decisões orientadas pela ciência, pelo bom direito, e não é o caso aqui do que está se apresentando. E acho que você resumiu muito bem o que o espírito dessa lei é de fazer daquilo que poderia eventualmente ser uma exceção. Acho que se criem exceções para licenciamento ambiental de atividades que eventualmente possam realmente serem identificadas como não poluidoras ou não significativamente poluidoras, isso acaba virando a regra. Porque são tantas possibilidades de dispensa de licença, de licenciamento simplificado com base em informações autodeclaradas, de os estados e os municípios poderem cada um dizer o que é uma atividade potencialmente poluidora suscetível desses ritos mais simplificados,
Isso é algo que vai facilmente cair aí num uso político e não num uso técnico, né? Então, não existe diferença de uma atividade de uma região para outra. Uma exploração de petróleo é potencialmente poluidor, é poluidor em qualquer lugar do Brasil. Então, isso vai criar discrepâncias muito que podem, de fato, fazer com que a gente não tenha mais o licenciamento ambiental seja exceção, quase, né? Então, é isso que é preocupante. Não precisa mais pedir licença, né, Carol? E eu acho que o problema de não pedir licença é que a gente está falando de saúde, a gente está falando, enfim, como você trouxe, né, a poluição está ligada a várias questões de saúde pública. A gente, na verdade, acho que começou a ter esses instrumentos mundo afora, porque não é, licenciamento não tem só no Brasil, tem, enfim, né, em todos os países praticamente, mas a gente começou a ter esse tipo de regulação, né? Porque existia especialmente um problema de poluição do ar. As cidades mais desenvolvidas, elas estavam absolutamente tomadas por poluição. A gente tinha também a contaminação por tóxicos, né? Aí lembra nos Estados Unidos todo o movimento lá da Rachel Carson, que, enfim, o livro Silent Spring, né? Primavera Silenciosa, era por conta disso. A gente, enfim, usava TIM. Enfim, eram muitos problemas que afetaram gerações e mais gerações de humanos, né, mundo afora, porque a gente não fazia esse controle. Então, se estabelece essa legislação, e aí o incômodo dos agentes econômicos, eles enfim, têm esse apontamento de que é um processo moroso, que muitas vezes é um processo de não só pouca agilidade, mas que é difícil entender. Então, tem melhorias a serem feitas, eu acho que isso é inegável. A questão só é que me parece que essa proposta realmente, ela desfigura, né? E um outro dado, além dessa lei que a gente estava falando, que é, assim, um absurdo, porque deixa de considerar que o processo tem que ser técnico e científico e politiza mesmo, é que os pareceres dos órgãos de saúde, povos indígenas e patrimônio histórico, eles viram consultivos. Então, eles podem ser ignorados. De repente, se a gente tiver um caso envolvendo povos indígenas, isso pode ser simplesmente tipo, considerei, mas não fiz nada a respeito. Não necessariamente vai ter que ser mitigado esse risco, né? E da mesma forma, patrimônio cultural. Então, a gente está falando do IPHAN, Instituto Nacional de Proteção do Patrimônio Histórico. A gente está falando aqui de arqueologia, a gente está falando, enfim, de N coisas que podem surgir no processo que serão ignoradas. Portanto, eu acho que, em vez de trazer mais clareza, essa proposta realmente, eu acho que vai, assim, colocar uma marca em cima do nosso país como um país que, de novo, não deve ser levado a sério, né? E então, me preocupa muito. Você está coberta de razão, e tem um aspecto disso que eu acho que vai muito contra o Davi Alcolumbre e os que acham que esse procedimento atrapalha o desenvolvimento, é que, eu acho que também ouvi ai, meu Deus, esqueci o nome da senadora, Tereza Cristina, dizendo o projeto é dela. Pois então, ver a Tereza Cristina também dizer que isso vai melhorar a segurança jurídica. Meu Deus, é o contrário, é exatamente o contrário. Porque o licenciamento ambiental, primeiro que, assim, riscos de judicialização dessa lei desse jeito são gigantescos, acho que já falamos aqui, vou até falar na sequência, fazer esse link aí com a Constituição, mas claramente inconstitucional a lei. Mas também pelo aspecto de que a simplificação do processo de licenciamento não resolve um sistema que já é complexo por natureza. Porque, como você falou, a anuência da FUNAI, da Fundação Palmares, de órgãos gestores de unidades de conservação ambiental, do IPHAN, em caso de patrimônio arqueológico, elas já são necessárias independentemente do licenciamento ambiental.
Se existe potencial de impacto a esse tipo de patrimônio ambiental, histórico, arqueológico, proteção de povos tradicionais e quilombolas que ocupem legitimamente esses territórios, ainda que isso esteja sendo discutido em um processo de titularização, independentemente da fase disso, essas coisas vão muito bem poder respingar no futuro com judicializações e com processos administrativos paralelos. O licenciamento ambiental permite unificar todos essas consultas, esses órgãos que também têm uma intervenção sobre empreendimentos com impactos desse tipo. Então, essa lei não vai eliminar a necessidade dessas anuências acontecerem. O que ela vai fazer com que o licenciamento ambiental possa correr sem essas anuências eventualmente, mas isso só traz mais insegurança jurídica, porque que empreendedor que vai querer seguir um licenciamento ambiental sem ter certeza de que todos esses outros órgãos foram consultados e deram o seu aval, né? Então, não elimina o problema. O licenciamento ambiental realmente era o one-stop shop que ajudava a resolver essas coisas todas em um lugar só, e a lei, como está aí esse projeto de lei, pode prejudicar isso. E acho que um último comentário só aqui, falei de inconstitucionalidade, para mim, eu acho que você trouxe isso antes também, Nath, eu acho que é bizarro que no momento de crise ambiental no Brasil, com enchente, seca, incêndio florestal, proliferação de doenças que também são causadas por esses impactos ambientais e climáticos, o Congresso brasileiro pense que a gente ainda pode conviver com mais poluição ambiental e adote uma lei que vai aumentar a poluição ambiental. É isso que vai acontecer com essa lei que dispensa licenciamento de atividades econômicas poluidoras, que isenta os órgãos ambientais de fazer fiscalização, cria fiscalização por amostragem ali de pedidos de licença unificada. Então, assim, isso é um absurdo por si só, e também é uma violação da Constituição, porque a Constituição prevê que é dever do Estado preservar o meio ambiente, e adota, inclusive, um princípio chamado de proibição do retrocesso da proteção ambiental. Então, o que a gente está vendo aqui é a Constituição que diz que o poder público tem o dever de preservar o meio ambiente, ela está sendo violada com uma lei que vai permitir que o Estado abra mão desta preservação. Isso, para mim, é inconstitucional. Eu acho que, inclusive, foi o que o governo alegou, né, Carol? Não acho, aliás, foi exatamente isso. Eles alegaram que há vários ali indícios de inconstitucionalidade, se posicionaram contra. Então, também só para contar um pouco de como isso aconteceu no Senado ontem e o que vai acontecer agora, essa foi uma proposta que a senadora Tereza Cristina trabalhou muito nos últimos anos e, junto com o senador Confúcio Moura, eles conseguiram, enfim, uma estratégia ali de avançar. Mas, particularmente, o que lhes ajudou foi o Davi Alcolumbre ter ido recentemente à China com o presidente da República e ter voltado de lá com, assim, absoluto gás. E, enfim, né, o projeto passou em 2 comissões muito rapidamente e chegou ao plenário na noite de ontem e foi aclamada, basicamente 13 só votos contrários, muitas abstenções, mas muitos votos a favor, o que demonstra que o Alcolumbre realmente ele fez uma articulação de peso, né? Foi algo bem pesado. Agora, essa proposta, na verdade, volta para a Câmara, de onde ela veio. A Câmara tem que apreciar as mudanças feitas pelo Senado nessa proposta, e aí, a partir disso, a gente vai ver ou não, né? Dependendo de quanto tempo vai levar, porque assim foram décadas para esse projeto chegar aqui. Então agora vamos ver qual vai ser o tempo, né? Mas tudo indica que eles querem fazer isso muito rápido, inclusive por conta, de novo, da Foz do Amazonas. Mas aí isso vai à sanção presidencial, sanção ou vetos, pode ser que tenha algum veto aí, mas eu acho que o problema, né, como você descrevia agora, é que é um projeto com são muitas camadas
de mudança. Então, não é que você vai poder, vetei uma coisa aqui e resolvi. Não, você teria que reconfigurar a proposta. E só para a gente fechar isso aqui, o que a senadora Tereza Cristina falou é que ela acha que a proposta, por outro lado, na visão dela, não enfraquece o licenciamento. E aí vou abrir aspas aqui só para uma frase dela, é que a proposta exige estudos de impacto ambiental, audiências públicas e avaliações trifásicas para grandes obras e até dobra apenas para quem desrespeitar a legislação. Crime ambiental continua sendo crime, nós não estamos mudando nada. Mas se não está mudando nada, então por que tem que fazer a proposta desse jeito, né? Não faz sentido. Desculpa, senadora, mas a senhora, eu acho que assim, não é só o que a senhora está fazendo, é o como. O processo é um processo. Você precisa ter ali a garantia da segurança jurídica, que você falou muito bem, Carol, de que você vai, de fato, ter um processo crível, né, que não vai ser politizado, porque o sonho, eu acho, que dos políticos é politizar algo científico e poder ignorar, né, e, enfim, então, vamos ver o que vai acontecer. A partir de agora, eu acho que isso também vai respingar na COP, concorda? Vai respingar na COP, infelizmente, porque, de fato, isso é um retrocesso muito grande. E a gente está aqui no momento em que o Brasil precisa mostrar liderança como presidente da COP para entusiasmar os demais países e atores pela implementação, né? A gente tem falado tanto aqui sobre ação, está na hora de agir. E, de repente, um retrocesso como esse é difícil de justificar, ainda que estejamos falando de um movimento do legislativo, não do executivo. Então, vai ser difícil para o governo contornar isso, mas também acho que vai depender muito das respostas do Lula, né, no momento em que ele tiver que fazer esses vetos aí. Vamos ver como ele vai justificar, se vai vetar, o que vai vetar e como vai justificar isso. E eu acho que também em 2026, né? Vamos pensar no que vem, é um ano eleitoral, e eu acho que quando a gente vai para a eleição, a gente tem que avaliar, idealmente tem que avaliar a visão, né? Que visão de país está sendo proposta. A visão de país que que esse projeto de lei traz, para mim, é a visão de Cubatão. É a visão de Mariana, é a visão de Brumadinho. É esse o país que a gente quer ser? Porque a gente já foi no passado. Nos anos 70 foi Cubatão, aquele coisa horrível, quando não tinha uma lei de licenciamento. Com a lei de licenciamento, a gente, enfim, suas complementares, a gente teve Mariana e Brumadinho. Agora a gente vai ter o quê? Né? Qual é o país? Não é esse país que a gente deseja, né? A gente quer, enfim, ser um país aí produtor de natureza, um país que as pessoas vivam bem, tenham boa saúde. Infelizmente, acho que essa decisão dos senadores que estão lá para nos representar, ela não protege, ela não representa o direito também das futuras gerações. Então, enfim, estou muito revoltada. Esperava mais desse Senado brasileiro. Mas é isso, vamos em frente. O Supremo Tribunal Federal tem decisões contra alguns desses dispositivos já. De toda forma, os senadores ignoraram. E, como você falou, eventualmente, se isso virar lei, ainda vai ser questionado, ainda vai gerar ainda mais insegurança nesse processo todo. Mas é isso, Carol, que você quer fazer assim, considerações finais sobre o licenciamento? A consideração é hashtag veta Lula. Eu faria a hashtag senta em cima, Hugo Mota. Deixa esse negócio agora 17 anos parado. Assim, verdade. Bom, vamos que vamos. Olha só, agora vamos falar de coisas boas, então, né? Coisas que estão acontecendo e que são interessantes. Primeiro, gente, olha, que notícia positiva eu tenho para contar para vocês. Ontem a gente fez um evento aqui, eu digo a instituição que eu presido, o Instituto Talanoa, com vários parceiros e uma coalizão de países aí que estão no Conselho da Transição Energética, Carol. E durante esse nosso evento, esse nosso jantar,
Honduras, o governo de Honduras compareceu e fez um anúncio importante de que está se juntando a uma aliança para deixar o carvão para trás, né? Então eles não se comprometeram, viraram um dos vários países aí que aderiu a essa iniciativa, que em inglês chama Powering Past Coal Alliance, que é deixar realmente o carvão para trás. E por que que isso é importante, né? Talvez para a gente aqui no Brasil, seja assim, Honduras, né? Um país lá na América Central, o que que isso tem a ver? O legal dessa história é que com esse dado, com esse compromisso de Honduras, a gente se torna um continente livre de novas minas de carvão, novas plantas aí térmicas com carvão. E olha que incrível, 10 anos atrás, quando o Acordo de Paris foi assinado, existiam 19 novos projetos de carvão planejados, tá? O ano passado tinham só 2 que ainda tinham sobrevivido, e agora a gente tem 0. E a gente Que tem esse legal. compromisso de não fazer. É óbvio que, né, por exemplo, semana passada saiu na imprensa uma notinha ali falando que o nosso ministro de Minas e Energia, o Silveira, está interessado em retomar as carvoeiras. Mas aí é o seguinte, querido ministro, se o senhor fizer isso, o senhor não está só decidindo que o Brasil vai sujar a sua matriz, vai sujar a matriz, enfim, de todo mundo, porque nós estamos praticamente livres. E da mesma forma, o Trump, né, começa a falar de novo de retomar investimento em carvoeira, Carol, mas eles também lá, no momento, não tem nenhum novo plano concreto. Então, hoje as Américas estão livres de novos projetos de carvão. Que tal? Notícia maravilhosa, ajudou a compensar um pouco a minha tristeza da notícia anterior. Isso é muito legal mesmo, porque acho que também uma mensagem positiva para essa COP latino-americana, né? Acho que a gente tem aqui talvez falamos muito de COP do Brasil, né, do Brasil ser a liderança, mas também é a região da América Latina que tem que também tem que demonstrar essa liderança, que também tem que se apropriar desse momento da COP30 e mostrar suas ações, né? Então, estamos querendo falar de implementação, acho que esse é um bom exemplo de implementação, acho que é algo que provavelmente é mais desafiador em outras regiões do mundo, a gente sabe que tem regiões mais dependentes do carvão, a África, acho que a própria China aí também tem alguns desafios para se livrar do carvão. Muito. Então, a gente, como Américas, né, e aí estou considerando a América do Norte também, que apesar do Trump, dar esse exemplo é muito bacana para que se possa ver que também é possível fazer, né? Sim, com certeza. E eu acho que tem uma mensagem importante também aqui, ligada ao licenciamento ambiental, que é o planejamento. Quer dizer, a gente não tem mais, ou melhor, a gente planeja não ter mais novas carvoeiras no nosso continente. E é disso também que se trata, né? Não adianta a gente tentar resolver certas questões na licença, no licenciamento, ela tem que estar no planejamento. É o caso da Foz do Amazonas, né? E é o caso de outros planos aí associados a petróleo. Se a gente tem um plano de transição energética, a gente tem que ter um planejamento que seja coerente com isso, né? E as licenças, elas têm que vir enfim, em consonância, coerentemente com esse plano. O que está acontecendo no Brasil, no geral, é que a gente tem uma visão ainda muito ambígua sobre transição. Aí o nosso planejamento energético, ele, enfim, reflete essa ambiguidade e depois se tenta resolver no licenciamento, né? Até o argumento que a Marina Silva e o próprio Rodrigo Agostinho costumam utilizar, quer dizer, não deveria ser lá na licença, lá no IBAMA, em que certas decisões deveriam ser tomadas, deveria ser muito antes, quer dizer, não queremos a Foz do Amazonas porque não queremos contribuir aí para matar 1,5 graus, certo? Então, enfim, mas temos uma excelente notícia. Uma outra excelente notícia é que a China, pela primeira vez, teve as suas emissões em queda. A gente teve aí uma análise do Carbon Brief
mostrando que as emissões diminuíram 1,6% de um ano para outro, né? Agora, na verdade, no primeiro trimestre de 2025 e 1% nos últimos 12 meses. Então, todo o investimento chinês na oferta de eletricidade advinda de vento, enfim, solar e nuclear, realmente está conseguindo fazer um efeito, e isso, obviamente, é muito bom para todos nós, porque a China é hoje a maior emissora de gases de efeito estufa e a segunda maior já da história. Então, muito bom, né, Carol? Muito bom, isso me lembra que a gente já tinha adiantado aqui, Nath, você trouxe isso inclusive no passado, quando falamos da China ser potencialmente um novo eletroestado, né, acho que repercutiu naquela matéria da Climate Home News, e saiu no Financial Times uma matéria falando exatamente isso, mais recentemente, de como a China pode se tornar o primeiro grande eletroestado do mundo, justamente por ter aí a maior parte da sua energia usada, consumida para transportes, indústria, para residências, vindas de eletrificação e não de queima de combustíveis fósseis. Então, acho que só para também validar aqui que a gente tem trazido alguns insights que estão se confirmando, e essa notícia do Financial Times é bem interessante também. A gente vai deixar aí na descrição do episódio. Muito bom. Carol, eu acho que a gente podia passar agora, tem vários destaques, a gente podia fazer meio um ping-pong aqui, que a gente fala de cada um deles. É a terceira carta da COP, que sai nessa sexta-feira. Ela está focada nos negociadores, nas negociações, e tenta incutir aí um espírito, né, de que as negociações que vêm agora em junho na cidade de Bonn, na Alemanha, que elas têm que dar resultado, que os negociadores têm que mostrar que eles estão, enfim, entregando aquilo que precisam entregar, né? Então é um chamado, é algo muito dedicado. E, enfim, e também traça algumas prioridades sobre o que o Brasil acha que tem que sair de Bonn, como a questão da adaptação, a questão da transição justa, né? São temas ali que estarão nas mesas de negociação, e também alguns outros diálogos. Então, acho que, enfim, que bom, saiu a carta, e eu queria te perguntar agora sobre o mercado de carbono. O que você traz para a gente aí desses destaques mundo afora? Pois é, tenho vários pequenos destaques aqui, mas só para talvez antes contextualizar a discussão, né? A gente fala em precificação de carbono, esses termos assim meio buzzwords que a gente escuta por aí. O que significa isso, né? A gente está falando de, obviamente, intuitivo dizer que é colocar um preço nas emissões de gases de efeito estufa, porque a verdade é que essas emissões já geram um custo financeiro que não está ali internalizado nos negócios, né? Então, enchentes, né, as despesas de infraestrutura, mesmo de saúde pública, causadas pela crise climática. A gente viu a quebra de safra no agronegócio no ano passado. Então, tem custos reais associados à crise climática, e esses custos toda a sociedade paga de uma forma muito injusta, quando, na verdade, a forma mais eficiente de gerenciar isso, de incorporar isso, é colocando um preço no carbono que é emitido pelas diversas fontes das empresas, fontes industriais, e isso acontece pelos governos, seja na aplicação de um imposto sobre emissões de carbono, ou na criação de um mercado de carbono regulado, aí, que é um espaço em que as empresas recebem licenças, permissões para emitir carbono, e elas podem trocar essas cotas de emissão de carbono que elas recebem entre si, mas ali dentro de um limite que é estabelecido pela lei. Então, grosso modo, é disso que a gente está falando, e além de tudo, o que a gente tem as empresas, muitas vezes, de uma forma voluntária, ou seja, antes de haver uma lei que preveja esses preços de carbono, seja por imposto, seja por mercado, elas resolvem voluntariamente reduzir suas emissões e compensar um pedaço das suas emissões comprando créditos de carbono. Aí se estabelece esses mercados voluntários. Então, esse é um contextão geral, só para a gente talvez introduzir aqui algumas conversas sobre impostos e mercado de carbono, que podem ser interessantes para o nosso público. Então, primeiro, falando de imposto, acho que a novidade que eu antecipei
é essa discussão que está tendo no Reino Unido, né? Foi uma carta da CAN, que é a Climate Action Network, é uma ONG super conhecida aí do mundo das negociações, mas também que também tem uma incidência muitas vezes local e regional. E a CAN fez essa carta para o primeiro-ministro do Reino Unido, pedindo que se institua aí um imposto sobre grandes emissores de gases de efeito estufa no Reino Unido. E o que é interessante aqui é que a carta citou uma pesquisa de opinião que revelou que 82% dos adultos britânicos concordam que é errado que empresas de petróleo e gás obtenham lucros sem assumir responsabilidade pelos danos que causaram, e 64% apoiam o aumento de impostos sobre os mais ricos para financiar ações climáticas. Então, a ideia é que também isso seja uma fonte de arrecadação para financiar medidas de mitigação e adaptação, também protegendo os mais vulneráveis da crise climática no Reino Unido. É uma ideia, né, que a gente está vendo aí também surgir, a gente já falou de algumas outras leis também que de alguma forma taxam carbono para emissões de gás de efeito estufa para arrecadação para ação climática. E só para seguir aí na linha, mas falando de mercados de carbono agora, uma novidade muito interessante aconteceu, você falou de Bonn, vai acontecer em Bonn também mais negociações desse tipo sobre o mecanismo de crédito de carbono do Acordo de Paris. Então, falei aqui sobre mercado de carbono voluntário, né, como empresas podem compensar suas emissões, mas também a gente tem um ambiente de mercado regulado dentro do Acordo de Paris, em que os países podem, entre si, transferir aí suas reduções de emissões para cumprir as suas NDCs. Conversa para a gente aprofundar em outro momento, mas só para dizer aqui que esse mecanismo de crédito de carbono do Acordo de Paris, ele é visto como um novo mecanismo de gerar créditos de carbono de alta integridade, seja para o cumprimento das NDCs entre os países, seja para esse mercado voluntário de carbono dessas empresas. E agora foi dada uma prova disso na reunião que aconteceu na semana passada, no órgão lá que faz as metodologias desse mecanismo de crédito de carbono, em que se estabeleceu ali uma exigência de que as linhas de base dos projetos, né, que são a consideração de como as legislações e como a projeção de emissões de gás de efeito estufa em cada projeto vai acontecer, que essas linhas de base sejam ajustadas anualmente e tornadas cada vez mais conservadoras. Ou seja, não vai dar mais para, eventualmente, algum desenvolvedor de projeto ou algum projeto ser feito com uma tentativa ali de fraudar o sistema, criando uma projeção que seja muito baixa, né, de muito pouca ambição. Então, os projetos eles vão ter que partir de um nível de ambição maior nas suas projeções. Isso significa que a gente pode esperar que os créditos de carbono gerados sejam um pouco mais íntegros. E para correr aqui, que eu sei que a gente já está muito avançado no tempo, a última notícia que eu queria trazer é de um caso na Austrália, de uma ação judicial proposta por um grupo chamado Parents for Climate, que entrou com uma ação contra a Energy Australia, alegando aí que a Energy Australia fez uma propaganda enganosa para os seus clientes, com base no programa Go Neutral, em que a empresa prometeu neutralizar as suas emissões, as emissões de eletricidade e gás das contas dos consumidores. E nessa ação judicial, essa organização alegou aí que a compensação de carbono não é a forma mais eficaz de reduzir emissões e que não reverte os danos causados pelo uso de combustíveis fósseis. A Energy Australia concordou em fazer um acordo ali para resolver a coisa judicialmente e teve que oficialmente pedir desculpas por ter induzido em erro aí o público. Então, acho que só para
esclarecer aqui que isso é um pouco da questão que a gente discutiu já sobre papel dos créditos de carbono, né? Que por mais que um crédito de carbono equivalha a uma tonelada de emissão que foi evitada por um empreendimento, isso não reverte os danos causados por aquela uma tonelada de carbono. Então, é importante que a gente pare de emitir gás de efeito estufa e antes de mais nada, e naquilo que não for possível realmente deixar de emitir, aí sim você faz a compensação, mas não simplesmente compensar tudo aí e dizer que está neutralizando as emissões e iludindo principalmente consumidores. Super importante, obrigada, Carol, por ter trazido isso. Eu acho que são mais ferramentas aí na caixinha que a gente tem, caixinha de ferramentas para resolver a crise climática. Então, uma delas pode ser a taxação, mas que é muito difícil, né? Porque ninguém quer pagar mais imposto. É até muito surpreendente esse dado que você trouxe do Reino Unido, né? Com 82% dos adultos britânicos dizendo que querem taxar os poluidores e que estão dispostos, né? 64% apoia esse aumento. Quer dizer, eu acho que aqui no Brasil a gente teria provavelmente um quadro diferente, porque a gente já tem uma alta carga, mas eu acho que tem a ver com esse desespero que a gente está também um pouco chegando a, enfim, sentindo, porque a crise climática ela se aprofunda, a gente não consegue resolver, não consegue levantar recursos, então as pessoas começam inclusive, aceitar coisas, né, remédios, digamos, mais duros, como aumentar mais o imposto, ainda que sejam os mais eficientes, né? A gente sabe que a taxação ela é muito fácil de implementar, muito mais fácil que ter que estruturar um mercado, você simplesmente taxa, né, assim, rápido. E, ao mesmo tempo, bem importante saber que as regras que foram definidas para esse tipo outro tipo, né, de precificação no âmbito do Acordo de Paris, que isso está evoluindo. Então, que bom. E que bom também ver que a gente sabe que há disfunções, que há excessos, que, como em qualquer mercado, existem problemas, existem inclusive fraudes e que isso está sendo coibido. Acho que o caso da Austrália é importante também, né? Da gente ver que, peraí, nada é perfeito, mas também dá para reverter, dá para corrigir. Então, fico feliz aqui de aprender com você sobre isso. Vamos pro fervo? Vamos pro fervo. Carol, antes mesmo dessa semana começar, a gente já estava, enfim, com um indicativo forte de que o processo de licenciamento da Foz do Amazonas ele estava prestes a sair, e nessa semana, por meio de um comunicado oficial, baseado num despacho do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, foi dada, enfim, foi concedida a aprovação de mais uma etapa aí no processo da licença. Basicamente, o IBAMA, o presidente do IBAMA, resolveu acatar aquilo que foi trazido pela Petrobras em relação à preparação para possíveis vazamentos, né? Então, deu ali o aval. Isso foi bastante polêmico, por isso que a gente deixou aqui para o fervo, porque muita gente já saiu falando, saiu a licença. Não saiu a licença, gente, não saiu. Só que realmente, deu um passo em direção a essa licença ser concedida, né? Uma outra coisa que foi levantada é que esse parecer, na verdade, esse despacho dado pelo presidente do IBAMA, ele contraria o que mais de 20 técnicos da instituição haviam recomendado. Eles recomendaram que ainda não fosse concedido aí o aval à Petrobras, porque eles não achavam que estava suficiente. Mas o presidente do IBAMA resolveu colocar isso para o jogo. Eu queria te perguntar, assim, você acha que
Tem só um detalhe, desculpa, importante. No despacho do Rodrigo Agostinho, ele fala que ele recomenda fortemente ter uma avaliação enfim, uma avaliação, a gente não precisa entrar na tecnicalidade aqui, mas é uma avaliação extra, né, de não só desse caso, mas uma avaliação ali sedimentar, da bacia sedimentar. Eu achei curioso, Carol, e daí queria passar para ouvir a sua opinião e também particularmente te ouvir sobre esse ponto, porque ele recomenda, mas isso não condiciona, e aí fica parecendo que o presidente do IBAMA está pedindo, pelo amor de Deus, Ministério de Minas e Energia, eu quero que você faça uma avaliação, eu achei um pouco confuso esse jeito de tratar a questão. Então, queria te escutar sobre isso, porque, enfim, está tudo muito interligado, né? Projeto de licenciamento aprovado no Senado, essa licença para Foz está andando, o Alcolumbre foi para a China com Lula junto com o ministro de Minas e Energia. Então, e aí? O IBAMA pode estar se sentindo um pouco limitado no seu grau de ação nesse momento e esse recurso aí a essa avaliação mais ampla, né, que é um tipo de avaliação ambiental mais estratégica, que é olhando para, como você falou, do ponto de vista de planejamento, no nível de Estado brasileiro, olhando para, estrategicamente, o interesse em explorar petróleo numa região como essa, dadas as suas condições ambientais, isso é algo que deve emanar de um nível superior aí que venha dos ministérios respectivos, o Ministério de Energia, o Ministério do Meio Ambiente, e isso não estaria, então, na folha de pagamento do cacife do Rodrigo Agostinho. Eu entendo que seja uma visão válida sobre essa necessidade de haver uma análise muito maior do que simplesmente focada naquele empreendimento, naquele licenciamento, mas eu só, assim, tenho um pouco de receio de que isso seja uma admissão de derrota das capacidades do que o IBAMA pode fazer ele mesmo dentro desse processo, né? E até não me parece assim, esse argumento já foi emanado dentro de outras das negativas anteriores. O IBAMA já tinha acionado a necessidade dessa avaliação estratégica, mas me parece que agora tá havendo um reconhecimento aí de que o IBAMA não pode fazer muito mais além disso. E até acho que, inclusive, eu vi argumentos de que essa é só uma análise da prospecção, não é a exploração, exatamente. A gente está falando de uma licença especificamente para se prospectar e avaliar se há ou não petróleo ali para ser explorado. Mas isso é um argumento ruim, porque a prospecção não é desconexa da exploração. É uma etapa preliminar com a intenção de explorar uma atividade que é considerada perigosa por natureza e numa região que é considerada sensível. Então, se fazer um processo inteiro só para avaliar o pedido de prospecção, como se fosse uma coisa isolada, né, de uma atividade perigosa, sem fazer a análise sobre a atividade perigosa em si, me parece ser uma coisa inútil, assim. Então, é uma perda de tempo, uma perda de recurso público, é uma enorme ineficiência da administração pública e acho e não me parece que seja totalmente correto. Me parece que o IBAMA pode, sim, olhar para a atividade fim no momento de avaliar esse pedido especificamente. A gente está, eu acho que colhendo um pouco esse sentimento mesmo, como se já fosse dado, como se já fosse uma derrota. Existe aí essa possibilidade ainda de que uma avaliação mais estratégica seja feita, mas eu acho que as probabilidades são baixas, porque para esse tipo de coisa acontecer, você precisa ter uma decisão conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, e o Ministério de Minas e Energia, obviamente, não quer. Eles querem resolver o deles, eles têm um leilão marcado para 17 de junho, com vários blocos, inclusive esse bloco 59, lá na Foz do Amazonas. Então, para eles,
que bom, estão felizes e contentes que a coisa está caminhando na direção que eles querem. Queria trazer alguns bastidores aqui sobre essa questão e outras. Uma é que eu acho que nessas últimas semanas o ministro de Minas e Energia ele colocou força total nisso, né? Assim, mas ele não está no melhor de seus momentos. Até o que a gente escuta por aí, os bastidores, o cafezinho, é que o Alcolumbre não quer ele lá. O Alcolumbre voltou, parece que inclusive foi à China, ambos foram, né, na comitiva do Lula, que a gente, enfim, comentou semana passada dessa viagem, e parece que assim, o Alcolumbre nem deu muito espaço para o Alexandre Silveira conversar com ele. Então, dizem por aí que o Alcolumbre, que demonstrou força política absurda, né, com esse caso do Senado, e que é um grande interessado na questão da Foz do Amazonas, que ele quer trocar o ministro. Isso é o que dizem por aí, esses são os rumores. E uma outra coisa que eu fiquei sabendo também é que o Silveira, então, que está nessa situação aí que a gente não sabe se sustenta, ele está procurando mostrar serviço, né? E o foco dele está muito mais aqui no Brasil. Então, aconteceu uma coisa curiosa. Na sexta-feira passada, teve reunião do BRICS, Carol, dos ministros de energia do BRICS. O BRICS é o grupo, né, do Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, e que agora tem Arábia Saudita, tem, enfim, outros países, no Brasil, presidido pelo Brasil. E o Silveira não apareceu na reunião. Opa! Silveira não foi na reunião dos ministros de energia. Caramba. Então, curioso, né? Mandou uma outra pessoa lá, mas isso aí eu acho que é um indicativo até de que ele está colocando toda a energia dele no tabuleiro doméstico, né? Também, pois é. Então, mas que coisa, né? Se a gente podia acreditar que esse é um contexto ruim para Marina Silva, pelo jeito não tá fácil para o Alexandre Silveira também. Bom, Carol, vamos para o nosso refresco. Qual o seu refresco dessa semana? O meu refresco vai ser bem simples, só lembrar que hoje é Dia Internacional da Diversidade Biológica, da Biodiversidade, aniversário de assinatura da Convenção de Biodiversidade. E, então, apesar de algumas notícias ruins que a gente viu aí, lembrar que a gente tem ainda muita gente lutando aí para a conservação da biodiversidade, muitos marcos legais internacionais, e achar formas aqui também de usar essa data para incidir positivamente para essa agenda. Muito bom, e eu vou então, embalada com você aqui, vou recomendar como refresco da semana um podcast que eu adoro, está há muitos anos no ar, é feito pela Paulina Chamorro, é maravilhoso, que é o Vozes pelo Planeta, e enfim, um podcast que eu adoro mesmo, e que acho que as pessoas vão poder muito escutar vozes da conservação, mulheres na conservação, a Paulina traz sempre isso, então fica aqui o meu refresco. E, gente, estou oficialmente criando uma playlist com todas as músicas de Lasminhas. Então, se você quer, eu vou criar, Carol. E se você quiser acessar a nossa playlist, você vai no Instagram, nos nossos posts aqui, e escreve playlist que você vai receber direto na sua caixa de mensagens. Da mesma forma, se você quer ouvir esse episódio e você, enfim, quer receber o link do episódio também na sua caixa do Instagram, você pode digitar, ouvir e, enfim, você recebe. Então, esse foi Lasminhas. Se você curtiu, compartilhe, comente, avalie no seu tocador preferido. E lembrar de seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Mandar esse link para quem você achar que pode gostar do nosso conteúdo. Dizer que a gente está adorando os comentários também lá no Spotify. Tem alguns para responder aí, a gente vai responder em breve, mas continuem comentando e dando esses feedbacks que a gente gosta muito. Muito bom. E os links dos dados, das questões que a gente citou vão estar na descrição, inclusive esses relativos ao licenciamento que a gente falou no início. E semana que vem tem mais. Até lá! Tchau, tchau!